qual é a constatação que a gente vê continuamente no relacionamento entre cliente e provedor? A gente não vê o desenvolvimento efetivo de confiança entre os dois e o que impede verdadeiramente colaboração, né? O que a gente vê é uma situação de oposição. Agora, quando você compra hardware ou software, uma vez que o produto foi entregue, existe uma avaliação efetiva do produto e essa relação de oposição desaparece. Agora, em relação ao serviço, essa relação de oposição dura durante todo o contrato. Então, o que a gente vê continuamente é uma relação entre cliente e provedor de falsa amizade, mas, na verdade, os dois lados estão em oposição, o que dificulta o crescimento da confiança mútua entre os dois lados, e se não há confiança mútua entre os dois lados, é impossível haver colaboração. Agora, neste mundo complexo, mutável que a gente vê por aí, a gente precisa desenvolver um nível de confiança, precisa desenvolver colaboração, porque aquilo que foi estabelecido inicialmente no contrato, como a Helen frisou, vai mudar ao longo do caminho. Nós precisamos garantir um certo nível de colaboração. Quando o trabalho é muito regular, muito estrito, daquele tipo de trabalho que pode ser descrito num manual de procedimentos, se a gente colabora ou não colabora é secundário, porque eu tenho instrumentos objetivos para exigir um determinado tipo de desempenho. O manual diz que eu tenho que fazer assim. Nos ambientes onde o trabalho é mais flexível, depende da atuação, depende da decisão, depende de interpretação, nós precisamos desenvolver colaboração entre os dois lados para garantir altos resultados do serviço proposto. Agora, o que a gente vê por aí é que numa negociação ou numa situação de provedor-cliente, os dois lados têm a mesma meta, mas têm diferentes objetivos. Os dois lados querem realizar o trabalho, mas o cliente quer o trabalho para apoiar um objetivo de negócio e para o fornecedor, aquele é o negócio. Então, ao longo de todo o ciclo de vida do contrato, nós temos uma relação de oposição. Então, quando a gente desenvolve uma estratégia, o cliente olha para o provedor e diz assim: eu queria serviços especiais a custos baixos. E o provedor diz: olha, desculpe, serviços a preço baixo só os estandarizados. Na fase de avaliação e seleção, muitas vezes os clientes deixam em aberto como preencher a necessidade de serviço. Embora a gente diga para os clientes que eles têm que ser o mais específico possível em relação ao que eles querem, ser o mais exigente, o mais prescritivo possível em relação a definir cuidadosamente o serviço, muitas vezes os clientes deixam aberto a possibilidade do fornecedor desenhar o serviço de uma certa maneira. Enquanto, por outro lado, o provedor está olhando para o portfólio que ele tem e diz assim: como é que a gente combina essas coisas aí de maneira a atender o que o cliente quer?